Olá, queridos. Nós vamos hoje ter uma breve meditação a respeito de um profeta chamado Zacarias. Um texto belíssimo, um texto riquíssimo em interpretações mas principalmente da parte profética do nosso Rei Jesus. Então, isso aqui provavelmente uns 300 e poucos anos antes de Jesus ter nascido em carne. Zacarias, ele profetizou assim da parte do Senhor. Então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão. E chorarão por ele como quem chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho, do primogênito. Naquele dia o pranto em Jerusalém será como grande pranto por Hadad e Rimom, no vale de Megido. Todo Israel chorará, cada família separadamente. Os maridos longe das esposas, a família de Davi chorará separadamente, bem como a família de Natã, a família de Levi, a família de Simei, cada uma das famílias sobreviventes de Judá chorarão separadamente os maridos longe das suas esposas. Um texto onde nós temos que tomar o principal significado, não tem como escapar da questão que o povo de Deus, o povo originalmente escolhido para ser testemunha do poder de Deus, para poder trazer a salvação, né? O próprio povo judeu que não aceitou o Messias quando veio, Jesus Cristo, quando veio em carne. Eles acreditavam e acreditam, né, que essa aparição, essa vinda do Messias será para libertá-los, mas para libertá-los talvez da parte política, econômica. E então eles aguardam até hoje. E nós sabemos que o Senhor veio, cumpriu as profecias, veio em carne, aquele que é o primogênito do Senhor. E como o Senhor falou aqui, ele falou que ia derramar o espírito de graça e a oração, o espírito de súplica sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão por ele, como quem chora pela morte do filho único, como quem lamenta pelo primogênito. Aqui diz que eles vão se converter, que eles vão entender que o Messias já veio, morreu por eles. O Messias da linhagem de Davi nasceu em Belém, cumpriu todas aquelas profecias da sua estada aqui, da sua missão de salvação. E quando os judeus finalmente entenderem isso, eles vão chorar amargamente, eles vão cair em arrependimento, né? Quantos já se converteram e caíram nesse arrependimento? Mas nós cremos que nesse derramar do Espírito, ainda agora no final dos tempos, vai acontecer muito mais forte do que antes. Naquele dia o pranto em Jerusalém será como o grande pranto por Hadad e Rimom, no vale de Megido. Hadad e Rimom era um deus pagão, onde os povos pagãos choravam quando não havia chuva, porque eles acreditavam que era um deus da fertilidade. Então, quando havia um tempo de seca, era o costume desses povos ficarem chorando amargamente, ouvido, né? Esse choro era ouvido de longe. Então, aqui o profeta diz que quando os judeus verdadeiramente se arrependerem, será ouvido esse choro. Será como esse pranto aqui, no Vale de Megido. O Vale de Megido também é um vale muito conhecido, né, lá em Israel, porque antigamente
ele era o lugar mais decisivo dos combates, porque ele ligava a Síria até o Egito, né? Então ele ia até o mar, né? Passava pelo mar, via mares, né? Que eles chamam. E, portanto, era um lugar estratégico de comércio, um lugar onde também, por muito tempo, a religião foi muito forte ali e muitos reis lutaram nessa região toda por ser uma região de estratégia comercial. Uma das passagens bíblicas também importantes dessa região foi a morte do rei Josias. Então ali o rei Josias também faleceu, aí no Vale do Megido. E esse vale também é mencionado lá em Apocalipse. Esse arrependimento, ele será como o que acontecia então nessa região, o choro que muito já aconteceu nesse lugar. Toda essa profecia aqui, ela mostra que o Senhor vai derramar esse espírito de graça e de súplica sobre o povo dele, sobre o povo judeu. Aí você fala assim, puxa, que bom, né? Que bênção, né? Mas e nós? Eu fiquei pensando, se esse arrependimento vai ser derramado sobre o povo de Deus, o povo judeu, que são aqueles ramos verdadeiros, nós que somos os ramos enxertados, o quanto nós temos também que ter esse arrependimento e esse espírito de graça e de súplica muito mais, porque já conhecemos a palavra, já conhecemos as profecias acontecidas, já temos todo o conhecimento de Jesus encarnado, tudo que ele fez aqui, e também tudo que vai acontecer agora para a segunda vinda, né? Para a volta dele, onde as profecias também serão cumpridas até o fim, até o fim. Então, se o arrependimento vai ser tão forte a ponto de ser comparado com esse choro tão grande que havia naquela região, de tantas mortes, de tantas coisas ali que aconteceram, quanto mais nós, né? Nós que temos o Espírito Santo de Deus, que temos esse Espírito de graça, porque Jesus nos trouxe a salvação pela graça. Pela graça e pela fé nós somos salvos, né? Não é pelo mérito, mas é pelo aquilo que o Senhor fez por nós. Então, quanto mais nós devemos ter esse pranto, esse lamento pelo pecado, no entanto, nós estamos tão às vezes longe de entender, ou então estamos distanciando daquilo que o Senhor já nos colocou, já nos deu o Espírito Santo, já nos deu a graça, e nós às vezes barateamos isso. Então, se esse choro do povo dele vai ser tão forte, o nosso como povo enxertado aí muito mais esse arrependimento genuíno e ter como preciosa a salvação em Cristo Jesus. Que a gente possa estar, então, sendo exortados por essa palavra, exortados por essa passagem aqui do profeta Zacarias, e estar, assim, inteiramente gratos por tudo aquilo que o Senhor fez, porque não é merecimento, mas é a graça sobre nós. Em nome de Jesus. A paz do nosso Senhor.